Pessoal, bom dia! Estamos ao vivo para falar um pouquinho sobre o que a gente acabou de discutir na Rádio CBN Grandes Lagos. Hoje nós estaremos com uma grande convidada que eu gosto demais, por ser a pessoa quem é, a Fernanda Amabile, por tudo o que ela representa e o que está fazendo, ajudando inúmeras pessoas a ter um impacto melhor na vida profissional, porque como juíza do trabalho, ela tem trazido muitas reflexões sobre a condição nossa do trabalho e, em especial, hoje nós vamos falar do Ministério do Trabalho sobre a 927 e a Lei 4.020, sobre esse novo cenário que a gente está vivendo por conta da pandemia, principalmente no impacto nas rotinas do trabalho. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. E quem tiver alguma pergunta, pode estar aberto a perguntas. Fer, vamos lá. Tô aguardando aqui. Tô com um pouco de oscilação na minha internet, mas a gente vai continuar. Vamos seguir em frente. Vamos novamente, vou chamá-la. Vamos ver como que vai ser agora o impacto com relação a isso. Tô vendo que você, para mim tá aparecendo, tá aguardando. Oi, Fer. Oi, Ju, tudo bem? Bom? Tô com a cabeça cortada aqui, deixa eu ajustar. Isso, é assim mesmo. É assim mesmo. Primeiramente, quero Desafios. agradecer sua participação na Rádio CBN Grandes Lagos, que a gente acabou de fazer. Foi muito esclarecedor. Os ouvintes estavam vários perguntando, o Rodrigo estava selecionando quem ele iria selecionar para estar respondendo. E vai ser agora a gente vai finalizar com esse bate-papo sobre o que a gente trabalhou. Primeira pergunta é justamente o que a gente acabou de fazer, né? Eu gostaria de saber quais os impactos que a gente teve, né, com relação a 927, de uma forma geral, e da Lei 4.020, nessa rotina nas organizações. Quero agradecer a participação de todos. O que você, enquanto juíza do trabalho, trouxe de mais, assim, o que trouxe de impacto que você está acompanhando dessas novas mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho? Ju, bom, primeiro, novamente, uma satisfação estar aqui com você. Foi minha primeira entrevista em rádio, fiquei ansiosa, Ai, que legal! mas gostei bastante. Vamos fazer outras. Até combina lá com o Rodrigo. Se ficou muita questão de fora, a gente pode fazer um dia só para Vamos. responder os ouvintes, né? Porque, como eu disse lá no começo, a informação tem que ser o nosso viés, né? Tem que ser o nosso Sim, carro-chefe. A gente precisa se informar para saber o que está certo e o que está errado, né? Porque senão a gente exatamente. apenas fica imaginando, né? Fica ouvindo aqui, ouvindo ali e não se posiciona corretamente. Então, a informação é muito necessária. Muito bom. Ju, o principal impacto que eu vejo, a medida do governo é extremamente salutar, é necessária, né? Nós estamos passando por uma situação nunca enfrentada por cidadãos, por nós, por trabalhadores, por empresas, pelos governos, nunca enfrentamos isso. Então é necessário paciência de todos e a busca por soluções de todos. Então, as medidas de manutenção de emprego e renda foram, num primeiro momento, de certa forma, tiveram resistência da comunidade jurídica, principalmente a questão da suspensão, né, do contrato de trabalho, porque nós já temos na CLT previsões do que pode acontecer, né, como que se dá essa suspensão do contrato de trabalho, tem que ter sempre a participação do sindicato, redução de salário também conforme a CLT, tem que ter Constituição Federal, né, tem que ter participação do Sim. sindicato, e a MP e a lei, devido à necessidade, à urgência, né, ao pouco tempo, entendeu que a participação do sindicato poderia, de certa forma, esvaziar esse critério temporal, né? Que não Uhum. haveria tempo hábil para que o sindicato viesse participar, porque aí envolve assembleias, envolve reuniões de trabalhadores, toda uma contextualística que também a própria pandemia em si, a necessidade de isolamento, torna um pouco prejudicada.
Então, nós tivemos aí as medidas, trazendo a possibilidade disso acontecer apenas por acordo individual, né, do empregador com o empregado, e são medidas boas, né? São medidas necessárias, possíveis, vamos dizer assim. Claro que o melhor do mundo seria que todo mundo pudesse ficar em casa, que as empresas tivessem muito caixa, que o governo tivesse muito Não, caixa para deixar tudo isso. Ótimo, é uma coisa que todo mundo queria, né? com certeza. Mas né, entre o real e o nosso mundo real e o mundo deve ser é uma grande diferença. Então, as medidas estão aí. Não vamos dizer que, né, são maravilhosas, inclusive na parte técnica, tem ali seus erros, mas a gente também não pode esquecer que, dois pontos, a necessidade, né, e a pressa. Então, Uhum. junta isso, não dá para ter situação perfeita. Perfeito. É o É primeiro isso ponto. mesmo. E o segundo ponto, né, o que que eu vejo? Apesar de toda essa movimentação, infelizmente, aquele alvo não foi alcançado, que é da manutenção do emprego e da Emprego. renda, né, principalmente do emprego. A renda, a gente até ouviu falar bastante, muitas notícias de que, né, pessoas tiveram tanta renda, principalmente com aquele outro benefício emergencial, que não é este Uhum. da lei, que não se confunde, aquele de 600 Sim. reais que não se confunde com ele. É que muito dinheiro circulando, as pessoas comprando muito, etc. Mas uma hora, né, vai secar o cofre. Com E certeza. aí, o que que vamos fazer? Então é preciso todo mundo estar preparado para este momento, né? Eu até Perfeito. escrevi um artigo para o Diário da Região no comecinho, o dia depois de amanhã, né? A gente precisa estar preparado para o dia depois de amanhã. Como que vamos nos preparar? Então, as empresas têm que Perfeito. buscar essa preparação, têm que buscar conhecer a Sim. lei, busca a sua assessoria contábil, sua assessoria jurídica. Se não tinha, procura alguém que dá. Não se esqueça, como eu falei também na rádio, né, que o sindicato está aí para atender tanto empregados quanto empregadores, cada um na sua categoria, e busca suas informações, para que depois não fique perdido, tanto no que já fez quanto no que vai fazer, né? Então, essas buscas são muito necessárias. Muito A bom. lei em si, o que a gente viu, o teletrabalho foi o principal impacto, né, de Sim. todo mundo no home office, e até alguns entendimentos assim, agora eu estou em teletrabalho, por um lado, às vezes o empregado em teletrabalho entende que ele pode trabalhar menos, digamos assim, Sim. né? Produzir menos. E Sim. por outro lado, o empregador às vezes entende, não, ele está em trabalho, não sei se ele está trabalhando mesmo ou não. A própria lei diz que não há controle de horário, de jornada, e Sim. aí passa um monte de tarefa que não dá para cumprir numa carga de jornada habitual e não paga hora extra. Ambos estão equivocados, né? Não é por aí. Sim. E até esse teletrabalho, Fer, ai, pessoal, eu falo Fer, Pode porque é falar, uma coisa, não tem eu problema conheço ela nenhum. desde a infância e só para vocês entenderem, é um contato mesmo maior, tá, gente? Só para vocês entenderem. E Pode eu não falar. consigo chamar de outra. Eu falei assim, ai meu Deus, ainda bem que na rádio, mas aqui a gente fica mais próxima. E é isso que eu quero que você se sinta, Fer, e os Eu me nossos. sinto em é, casa. Ai, que bom! E é muito gostoso estar aqui com você. E você falou de um ponto, porque agora a Fer fez a gente fez o inverso. Agora eu vou estar te entrevistando, porque a gente estava falando um pouquinho sobre a parte emocional, né? Nós já fizemos uma live juntas, foi muito gostoso. E sobre a questão emocional, dos aspectos que a gente pode trabalhar com relação aos estudos, né? E até a doutora Exato. Fernanda, juíza do trabalho, tem esse olhar, né? Eu falo assim, tanto voltado para essas competências técnicas que a gente tem que ter, mas também as questões comportamentais, o que tem envolvido nisso, esse equilíbrio, eu acho que é um diferencial seu, viu, Fer? Tá até o Imagina, Ju, pessoal obrigada. falando aqui, até a Thaisa. Thaisa, eu acho que é a filha da Ana Carla. Eu acredito que seja, que acompanhou. Será? Não sei A se é. Thaisa é estagiária nossa lá Ah, na tá. vara, na primeira vara, uma graça. Ai, que legal. E Excelente aí, pessoa. todo o pessoal teve muita repercussão.
E agora você falando a questão sobre esse momento. Ah, tá. É que a mãe dela trabalha comigo na faculdade. Ah, que Ah, é legal! psicóloga, dá aula junto comigo, minha grande amiga. Bacana. Olha Que só, Ju, mundo com esse mundo pequeno! pequeno. É uma kitnet esse mundo. É isso mesmo, é mesmo. Eu também sinto. Um ponto é a questão do teletrabalho, né? Que impactou muito, né? Na realidade, houve uma pressão. Eu falo que houve uma pressão por parte das empresas com seus colaboradores que não Sim, estavam acompanhando. Houve uma pressão por parte, né, dos próprios colaboradores querer mostrar que não está brincando, que está em casa. sim, E isso, também. a consequência disso tudo, pensando nesse ponto, foi uma sobrecarga muito grande de trabalho, Sim, tanto por parte dos exatamente. líderes, por parte da empresa e por parte dos próprios colaboradores, nessa pressão interna de querer mostrar o Exato, serviço. Isso tem gerado grandes impactos, né? exato. E eu vou até falar Pode de um falar. ponto, uma situação pessoal. Eu entrei em férias em abril, foi logo depois, um pouquinho depois aí da pandemia. E foi o meu período de maior estresse, assim, porque eu fiquei muito voltada, a gente tinha que colocar todos os servidores em teletrabalho, né? Então isso foi toda uma logística. Tinha que trazer novas decisões, porque uma coisa é você decidir para um processo que se transforma, que se desenvolve de uma forma, né? Digamos assim, presencial, né? E outra coisa é você alterar tudo, mudar. A gente tinha audiências agendadas presencialmente, então tudo isso teve que ser revisto, alterado, Sim, e demandou um esforço muito grande. E eu me é. esgotei muito, porque eu não tinha hora para parar, né? E isso é um grande risco do teletrabalho, a gente não ter Aham. a hora, não separar o que é, né, o momento do trabalho, o momento do lazer, o momento de tranquilidade. Então, isso é um impacto muito grande. E aliado a adiantamento de férias, né? Sim, Antecipação de feriados, banco você não de está horas. programado. Você não está programado, você não Não está tá, com e planejamento. não se alcança aquela finalidade, né? Às vezes de viajar, às vezes de tranquilidade, porque as crianças estão em casa, né? Tá todo mundo ali, e o que, que muda Muito nessa bom. dinâmica para todo mundo, né? Não, não Sim, houve realmente um descanso. Por outro lado, você leva, antecipa feriados, a gente tem uma previsão aí que podemos ficar, né? Antecipação de feriados, etc. Vai, para quem antecipou todos, etc., vai acontecer de até aproximadamente outubro de 2021, sem outros feriados, né? é Banco verdade. de horas. Banco de horas é um tema muito importante, porque as empresas já tinham o seu banco de horas das horas Sim, habituais. E de repente você vem com um banco de horas que pode dar um estouro, né? Às vezes até mesmo de talvez 80 dias de trabalho. Como que nós vamos depois, com 2 horas a mais por dia, fazer essa extensão? A gente vai ficar trabalhando em horas extras 2 horas a mais por quanto tempo? Até me mandaram uma perguntinha sobre banco de horas, se é obrigado a fazer, o empregado, se ele é obrigado a cumprir depois as cumprir. horas do banco de horas. Sim, ele vai ser obrigado a cumprir essas horas, sob pena de insubordinação, né? Quando o empregador ali determinar que ele compense, se realmente não houve o trabalho, né? Nós estamos aqui falando de situações que realmente aconteceram. Sim, Realmente houve a suspensão, houve a redução da jornada, não houve trabalho. Então ele vai entrar aí no banco de horas e só no caso da redução, né? Banco de horas. E depois ele pode lá na frente ter que prestar essas horas. Pode não, ele vai ter que prestar essas horas, né? uhum, Então isso vai trazer uma sobrecarga maior para este empregado. Mas volto ao começo da nossa fala, né? É sim, uma situação que ninguém estava preparado, ninguém vivenciou. E nós uhum, temos o nosso, né, a nossa lei, as nossas leis, as nossas diretrizes que nos possibilitam, ainda bem, né, nos possibilitam de certa forma uma adaptação. Porque se não fosse assim, o que que nós teríamos, né? Como que estaríamos? exatamente. E até a questão mesmo do desemprego, né? Que muitas empresas tiveram que a utilização desse desligamento. Eu queria que você, por favor, abordasse um pouquinho sobre isso, quais os critérios, até para saber como que isso impacta na vida de cada pessoa.
Ju, deixa eu só falar um pouquinho. Entrou aqui o meu colega, o juiz Marcel Marques, professor Marcel Marques. Nós trabalhamos juntos aqui na Primeira Vara. Quero mandar um abraço para ele, muito querido, e está aqui Ai, participando, que ó. legal! Eu já ouvi falar dele. Esses dias eu falei com os alunos de direito e falaram do doutor Marcel. Você conhece? Trabalha com a Fernanda? Ah, muito prazer! Ah, ele é super didático, a turma gosta muito dele, ele sempre traz as séries prediletas aí para todo Ai, que contexto. legal! Uma maravilha. Qualquer hora participa de uma live com ele. Ju, mas agora refaz a tua pergunta, por gentileza, porque eu dei uma devagada aqui, Não, desculpa. vamos lá, estamos juntas, Fê. Com relação a esse impacto, o que é um bom senso nesse momento comparado com a lei que fala, principalmente com a Lei 14.020, com relação ao desligamento, né? O que você vê com relação a isso? Porque tem impactado muito na vida das pessoas, né? A gente vê, houve um aumento muito significativo, a gente não viu esse número que a gente esperava por conta da economia, por conta da redução. Em primeiro lugar, com relação ao comércio, né, esse aumento significativo, a gente teve um aumento de 13,3% com o último IBGE, né, um total de 12,8 milhões. Isso também entra muitos trabalhos formais e informais. A gente tem um número muito grande de trabalho. Tá cortando, né? O som tá chegando. Você tá me ouvindo, Voltou. Fer? Tá me ouvindo? Tô. Estava ouvindo. Voltou. Isso é sinal Sim, que voltou. tá tendo muita gente, segundo o pessoal da comunicação. Muito. Parabéns. Fer? Voltou. Oi. Voltou. Vamos lá. Então, eu estava falando um pouquinho sobre a questão do desemprego. O que você vê, esse bom senso que a lei traz, né? O que é importante, né? Tanto o empregador como o empregado saber os seus direitos com relação a esse desligamento? Olha, Ju, primeiro ponto do desligamento é que a empresa deve entender a sua condição, porque apesar da previsão da lei de há a possibilidade de suspender o contrato, de reduzir a jornada para até 120 dias no momento, né? Hoje é essa Certo. possibilidade que nós temos. Agora, se a empresa entender que, olha, 30 dias para mim é suficiente porque depois vai reaquecer, ela concede os 30 dias e retoma. Mas às vezes a empresa até pode pensar, não, para mim 30 dias não adianta, nem os 120 não vai adiantar, eu quero desligar. Isso é uma situação que ela precisa pensar antes, porque pode ser que depois retome, que ela tenha aí um período de, vamos dizer assim, de respiro, né? E depois a gente sabe de todas as dificuldades de se achar um colaborador novamente, de reinserir, de treinar, etc. Então, tenha, no momento, menos ansiedade, né? E analise se é o caso de realmente ser dispensado o seu empregado. Por outro lado, eu vi também muitos empregados que entenderam que era hora de pedir a dispensa, eu vou sair, eu vou entrar no Isso é tão seguro-desemprego. importante. Pois a gente também sabe de todas as dificuldades de ser recolocado no mercado de trabalho. Então, a principal questão que eu entendo que tanto empregados quanto empregadores devem ter agora é essa, de analisar o seu presente e o futuro próximo, né? O que é que nos reserva, ficar atento às notícias, claro, né? Notícias válidas realmente, para fazer um cenário possível. Mas chegou ao ponto de não consigo mais caminhar, não consigo mais manter a empresa. Observa se tem a estabilidade do empregado, não só a Muito bom. estabilidade de um empregado que teve o contrato de trabalho reduzido ou suspenso, mas às vezes é uma gestante, às vezes é um outro tipo de estabilidade, então analisa se aquele empregado está com a estabilidade ou não. No caso de extinção total da empresa, há um certo entendimento jurisprudencial que entende que se for a extinção da empresa, algumas estabilidades não se mantêm, outras se mantêm. Então, isso também é preciso ser analisado, tá? Agora, quando for fazer essa rescisão, tem que fazer a rescisão direitinho, né? Tem que calcular ali o que a gente chama o acerto.
Por exemplo, se é Sim. um empregado que ficou com Até contrato. uma pergunta sobre isso, né? Como fica as horas, o banco de horas? Sim, aquilo que eu tenho de banco de horas positivo, ou seja, eu trabalhei a mais, eu tenho horas para receber, tem que ser pago como horas extras, tá? Agora, se for negativo, ainda, como eu disse também, a lei é nova, tudo é novo, até para Sim, nós, né, operadores de sim, direito, ainda estamos entendendo, formando os nossos estudando posicionamentos, muito, estudando, justamente. Então, o muito. que tem se revelado é que o empregador não vai poder descontar essas horas, né? Uhum. Realmente aí vai ficar como um benefício para o trabalhador. Eu não posso, não, tem aqui tantas horas negativas, né, que você teria que trabalhar, é isso que a gente chama de horas negativas, e Uhum. eu vou te dispensar, então eu vou descontar do que eu teria. Não será Não possível, pode. tá? Perfeito, perfeito. Eu falo até para quem está chegando, agradecendo a presença de todos vocês aqui. A gente vai ter que ter uma outro encontro. Eu vou falar com o Tem Rodrigo. A muita gente vai coisa. ter que ter muita coisa. É Como muito, até sempre, pra né, gente Fer? sair Duas assim. lives, pelo menos. Né? Exato. A gente Sempre. poderia deixar uma de perguntas assim mais pontuais, porque realmente é uma coisa é você fazer o estudo da lei, né, em termos técnicos, e Sim, trazer, e outra coisa é você esclarecer toda a população, empregados e empregadores que têm ali suas dúvidas sim, pontuais. Então, sim. eu entendo que aqui o canal é mais esse, né, de trazer um esclarecimento Isso! mais próximo da linguagem, Sim. vamos falar assim. E até quero agradecer e falar assim que é muito importante a presença. Eu vou estar recebendo essas perguntas no direct. Quem tiver alguma pergunta, eu vou entrar para um Isso. ponto, né? Eu vou fazer um ponto final para a gente chegar para a última parte da nossa live, sobre essa questão em relação à ética, né? Na área, na área de gestão de pessoas, um critério que foi de tanto desafio que está acontecendo, esse bom senso, saber quem tem estabilidade, quem são pessoas, esse olhar o todo. Eu nunca vi, eu sempre lutei para a gestão de pessoas, e eu como docente de gestão de pessoas, para entender a integralidade do ser humano. Exato. Ele não é só o que ele vem para o trabalho, é um todo, Exato. né? E hoje eu vejo que com essa pandemia e todos os desafios que a gente está passando, hoje sim, esse olhar integral ao ser humano, olhar como que é ele, quais são as suas dificuldades, se ele vem de transporte público, se ele precisa ou não, então para saber quem são as pessoas que vão voltar, Grupo quem de são as pessoas que vão, risco. o grupo de risco dele, da O família. retorno daria outra live, só sobre o retorno, né? Porque é Exato. preciso se preparar individualmente, como empregado, como cidadão, o que que eu vou fazer, quais as cautelas que eu vou tomar. E a empresa também, né, para receber esses empregados agora nesse Perfeito. retorno, como que vai ser todo esse abraçamento, né? Isso tem que ser muito bem calculado. E aqui, assim, qual a importância? Cada vez mais eu vejo que esse foi uma oportunidade de trazer clareza, de trabalhar com a ética. Eu vejo cada vez mais não há espaço, né, para amadorismo de empresa. A gente tem que ter clareza cada vez mais de uma avaliação de desempenho verdadeiro, de 360 graus, porque isso vai auxiliar num processo de tomada de decisão. Quem é esse colaborador, o que ele fez, Sim, esse superior ser analisado cada vez mais. exato. E assim, é, essa visão, é isso mesmo, doutor Marcel, temos que ter uma visão humanista, né? Não adianta, né? Não tem, a gente precisa ver isso. E com relação a essa questão da ética profissional por parte do empregador, por parte do colaborador, né? A importância que tem a clareza com relação à questão trabalhista. Faz Sim. sentido, Fernanda? Totalmente, todo sentido. Mas não tem como dissociar, né? Empregado, empregador, a gente não veste uma capa. Ai, agora eu sou empregado, agora eu sou empregador. Tirei a capa, tô indo embora. Não, essas figuras não deixam de, né? Não tem como separar assim. A gente é o tempo todo. Tanto que, Exato. Ju, e isso independente de pandemia ou não, né? Perfeito. Existem atos que dão justa causa patronal ou do empregado, até mesmo feitos fora do contrato de trabalho, fora do ambiente de trabalho. Sim. Isso, sim, desde 1943, lá na CLT, quer dizer, já, É, olha o legislador, né, já tinha essa visão, que realmente não, a gente não consegue se dissociar assim. Então, mais do que nunca, agora é a nossa oportunidade, né? De, olha,
um termo que você usa, colaborador, né? No que eu estou colaborando, né? E eu, empregador, o que eu estou fazendo para Perfeito. este meu empregado, né? É Rede como comum a gente ver nos processos, nas audiências, é muito comum ver a seguinte fala. Eu até nem ia trazer ele aqui no processo, sabe? Tava tudo bem, mas na hora de eu ser dispensado, aconteceu essa situação e isso me deixou muito mal. Da outra forma também o empregador. Não, mas eu fiz tanto para ele, sabe? Eu ajudei assim, quando ele precisou tal coisa eu fiz e agora eu não vou pagar nada porque eu não me conformo dele ter me trazido aqui. Eu fui tudo certinho. Então a gente vê que os dois lados, muito mais do que na relação de trabalho em si, a gente percebe a situação de que há um contexto social, né? Que há sim, uma sim, situação ali de como é que eu posso usar a expressão? Até um certo machucado, uma coisa que sim, não uma tem a ver. ferida, né? A gente fala isso. Essa visão mais Exato. isso, O social, Marcel trouxe sociológica. até a expressão que eu não queria trazer muito ali de sociológico, mas é isso mesmo, né? Eu não queria É trazer para isso. contextualizar Eu um pouco falei mais. isso hoje, Mas é isso, né? Não é a sociológico. questão jurídica que se Sim, impõe. Se impõe também, mas nem sempre ela, nem só ela. Tem também sim. toda a questão sociológica. E assim, para a gente fechar, o que você gostaria de trazer para as pessoas que estão ouvindo sobre as novas posturas com relação à lei, à MP e à lei, para ficar registro? O que é importante? Especificamente, quanto à lei e à MP, ressalta que a busca do conhecimento de deveres e direitos de cada um. Né? E ali, Perfeito. tanto nessa questão do que diz a lei, quanto na questão ética, que você bem pontuou. Mas já num segundo plano, no plano pandêmico realmente, de se atentar para a nossa alterar, às vezes, toda a nossa sistemática, né, o nosso pensamento, de que empregado e empregador são necessariamente rivais. Não é por aí, né? Eu acho que mais do que nunca a união, o estudo, a busca por parte das empresas, vão ser órgãos, né? Tem Sebrae, tem tanta gente que dá um apoio, que dá um auxílio, que Travou um esclarece. pouquinho. Travou para mim um pouco. É, Você pode voltar um pouquinho? Você estava falando sobre essa Volto. questão do não ter margem, né? Até essa questão de cumprir, até o doutor Marcelo falou, cumprir a lei, né? Sim, isso, cumprir, né, tanto os dois lados desta relação, né, Perfeito, empregado e os dois lados. empregador, cumprir a lei. Mas para cumprir a gente tem que conhecer, né, Perfeito. porque o desconhecimento faz com que a gente acabe descumprindo. Ainda mais no nosso país, que temos um ordenamento tão vasto, né, são tantas coisas. Ah, mas buscar este conhecimento, saber da lei, às vezes é um pouco dispendioso, mas nós temos meios franqueados, tem, eu não sei se você ouviu falar, tem o Sebrae, tem tantos órgãos que às vezes Sim, prestam esses sim, esclarecimentos e às sim. vezes só uma conversa já esclarece. Então busque Perfeito. saber, né? Mais do que nunca é a hora de unir forças com Perfeito. equilíbrio e com a busca de informações para que a gente diminua o máximo possível o impacto aí desse tsunami que é a pandemia. Nossa, perfeito, concordo plenamente. É a gestão do conhecimento. Acabou essa questão que é deles, é nosso. Todo mundo tem que buscar Sim, informação, saber. exatamente. E se tiver essa limitação, peça ajuda, vai se qualificar, vai buscar. Hoje a gente tem acesso a tudo isso. Né? Hoje Acesso, a gente tem isso exato. nas nossas mãos, né? É isso. E diminui muito, o que você falou, essa oposição, né? Parar com isso, é deles, eu. Perfeito, Não, vamos tentar caminhar para um ponto em comum. Acho que é a melhor saída de todos. Claro, perfeito. respeitando cada um a sua individualidade, o que é seu Isso. direito, o que é seu dever, mas na medida em que é possível uma comunhão, vamos caminhar para ela. Eu vejo que essa é o grande, o que vai levar essa seriedade da relação trabalhador-empregado, né, empregador-empregado, quando a gente fala de colaboração, essa via De ambas, mão né? dupla. É, Quando há colaboração, é ambos os lados. Só posso te sim, chamar de sim, colaborador, né?
quando eu invisto nos colaboradores, em qualidade de vida, em cumprir a lei, com uma Exato. remuneração justa, com benefícios, né, com uma relação voltada e buscando a qualidade de vida dessa pessoa no trabalho, em troca, o resultado, foco numa comunicação clara, na Sim, um ponto muito importante, né, Ju? Informe o seu empregado o que você vai fazer, por que você está fazendo, claro, né? Tem um ponto de gestão da empresa que não dá para ser compartilhado, mas essas questões informe, faça painéis informativos, coloque aqui, perfeito. olha, o que a lei prevê, o que vamos fazer, como vai ser depois, e se isso acontecer, traga o esclarecimento, né? Porque isso vai diminuir aqui na cidade, porque é muito comum, né, como a gente costuma falar aí no rádio amador, né? Fica assim, mas olha, tal coisa vai fazer, a empresa vai fazer isso. E às vezes não é. Então informe, para que isso não cause depois, né, um constrangimento, não cause depois uma situação que fique difícil de ser remediada. Muito bom. Com certeza, né? E buscar isso se torna claro, olha, estamos fazendo isso por conta dessa lei, o que prevê, o que nós podemos. Exatamente. Isso facilita essa via de mão dupla, né? Sim, E isso que eu vejo que é um dos pontos, diante de todas as questões da lei, está lá para todos nós estudarmos, conhecermos. Vou estar deixando aberto esse canal para perguntas, algo específico. Mas antes de mais nada, né? Conheça a lei, entenda a lei e assim, converse com o responsável antes de chegar a algo maior. Eu acho que tudo sim, que é exatamente. claro, que é exposto, você não tem que ter dúvida, você pode falar abertamente. Claro, tem aquelas especificações, mas é importante essa troca. E mais do que isso, nesse momento que a gente está tão distante, é importante falar, né? É importante a gente Sim, tornar claro, né? exatamente, Queria muito Ju. É a minha agradecer. visão também. Eu que agradeço, é sempre um prazer, querida. Depois você salva a live aí e me manda. E Vou vai, salvar. junta as perguntas, a gente volta a fazer uma para esclarecer todo mundo, porque realmente é muita coisa. Deu uma Sinal que o travadinha. pessoal tá. Deu É, uma travada, agora a gente deu uma voltou. travadinha. Vou salvar para É, você, colocar no IGTV para o pessoal que acompanha. Ana, muito bom que você tá bem, super tá ótima. participativa. Ai, muito bom ter vocês aqui. Muito bom. E Manda desejo. um beijão para Thay e pro Lorenzo, viu? Pode deixar, pode deixar. Obrigada. Em breve nós divulgaremos nosso próximo contato e essa live se Sim, repetirá com novos desdobramentos dessas leis e desse retorno que eu vejo que é um dos pontos importantíssimos. Muito agradecida, exatamente, Ju. Pedro. Eu que agradeço. Um beijo, boa semana para você. Fica com Deus. Amém. Obrigada para vocês também, para você também, Amém. Fer. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Tchau, gente. Até tchau. mais.